Salve, salve vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo afora. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado a esse canal nesse domingo do dia 25 de maio de 2025. Vamos falar muito sobre esse jogo aí catastrófico que foi ontem no Maracanã. O Vasco não conseguiu segurar o jogo e tomou a virada no segundo tempo para o Fluminense. Não adiantou muito o Ryan fazer a provocação do C antes do tempo. É aquilo. Só faz a provocação depois que termina a partida. Vamos contar algumas análises que a gente viu aí de perto aí vendo o jogo e eu gostaria da sua opinião, deixando aqui o seu comentário se realmente você viu isso ou se você teve uma outra leitura, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Antes da gente começar a falar sobre a questão do jogo, gostaria que você desse aquela moral pra gente, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e também se torne membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando bastante aqui o nosso trabalho. Seja igual o nosso amigo Carlos Henrique, que faz parte lá do nosso grupo, que sempre dá aquela força aí para o nosso canal aí, dando o seu superchat. Contribua. Qualquer valor é sempre muito bem-vindo para manter o nosso trabalho aqui de pé, o nosso trabalho sério e profissional aqui do canal Giro Vascaíno. Vamos lá. Antes de tudo, nós temos que começar a ver a leitura hoje do elenco do Vasco. Um elenco que é caro e não produz absolutamente nada. A gente tem um exemplo claro que ficou o Mirassol ontem, um Mirassol que antes do campeonato começar, quase todos os jornalistas, boa parte dos torcedores que gostam de futebol colocaria o Mirassol como um possível candidato a rebaixamento. Se isso vai acontecer ou não até dezembro, eu já não sei, mas ele está fazendo uma coisa que eu havia comentado em fevereiro aqui no canal, a respeito do Vasco fazer gordura no início do Campeonato Brasileiro. O que o Mirassol está fazendo hoje é que o Vasco deveria ter feito desde a primeira rodada, ter levado a sério essa competição, porque é a competição que tem um histórico, principalmente para o Vasco, de rebaixamento. E o Vasco parece que não quer levar muito a sério essa competição. Eu não sei por quê. Porque já sabe que nós temos quase 5 ou 6 rebaixamentos no colo, acho que deveria levar mais a sério essa competição. E esses jogadores, essa diretoria incompetente, parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eles acham que quando chegar no final do ano vai ter virada de mesa, vai ter tapetão, que não vai existir rebaixamento. Enfim, o Diniz, ele precisa ser questionado. É pouco o trabalho dele, mas ele precisa ser questionado na leitura de jogo, tá? Não tem cabimento você tirar o Luiz Gustavo para colocar o Lucas Freitas. Só se o Luiz Gustavo estiver sentindo algum problema físico ou alguma outra coisa para colocar o Lucas Freitas. Independente disso, se você quer tirar o Luiz Gustavo, coloque o Hugo Moura quebrando o galho ali no segundo tempo como zagueiro e colocasse um outro volante, talvez o Paulinho, para ter a posse de bola, porque do jeito que estava ali naquele momento de 1-1, que uma falha do Léo Jardim, que para mim foi falha, tem muitos torcedores culpando o nosso Vinagrete, o Verratti, por estar numa posição equivocada, mas aquele lance, por tudo que o Léo Jardim fez nos pênaltis na Copa do Brasil contra o Operário, é inadmissível um goleiro daquele quilate não pegar aquela bola segura, firme, sem espalmar. Um cabeceio, a força é muito menor do que um chute, talvez a queima-roupa ou de fora da área. Então ali para mim foi uma falha do Léo Jardim. Uma outra coisa que eu venho percebendo muito é que o Nuno Moreira ele vem caindo de rendimento fisicamente e ninguém consegue perceber isso.
O Nuno Moreira, para quem não sabe, quando ele veio para o Vasco, ele já veio já na metade da temporada. Então, quando ele chega agora, é como se ele tivesse em fim de temporada na Europa. E mesmo assim, ninguém consegue ter uma leitura que esse cara não aguenta jogar os 90 minutos como o Felipe Coutinho, como outros jogadores. Um clássico de ontem que você precisaria de ter um estilo de jogo de contra-ataque, porque no segundo tempo o Fluminense controlou o jogo. Para que manter o Verratti se a bola não chega até ele? É um peso morto, é um jogador a menos. Então não tem o cabimento de você deixar o Verratti. É o que? É status? É porque ele é capitão? É porque ele bate papo, ele incentiva jogadores? Qualquer outro jogador pode fazer isso. Um cara não pode ser titular ali por muito tempo, entendeu? Não participando do jogo e estar ali em campo só pela questão do status, porque ele é líder fora de campo, que ele é isso, que ele é aquilo. Não tem condições. Eu acho que o Verratti hoje ele é importante quando a bola chega para ele, mas quando a bola não chega para ele é um jogador a menos. E ninguém consegue perceber isso. O próprio Diniz não está percebendo isso, então ele é responsável por essa questão. Agora, ele não é responsável pelo elenco fraco que a diretoria montou. Na janela de correção do ano passado, o Marcelo Santana, que foi incubado como responsável das contratações merdas no futebol, que colocaram a responsabilidade só nele, ele foi demitido, contratou Jean Davi e Maxime Domingues por uma janela de correção na época, naquela oportunidade pela saída do Adson e do DVD. E aí eu pergunto para você, aonde que tá Maxi Domingues e Jean Davi? Maxi Domingues já tá no Toronto, lá no time que joga a Major League Soccer. E o Jean Davi vai se rescindir o contrato. Então, para você ver que o dinheiro, pouco dinheiro que eles têm, eles parece que entopa no vaso sanitário e dá descarga. Aí, agora, nesse início de ano, a gente falou, rescinde com o Payet, faz um acordo com o Payet para você aliviar a folha salarial. Os caras mantêm o Payet pagando 1,5 milhão na folha salarial robusta e traz um zagueiro de quase 600, 700 mil reais para ser banco de reservas. Então, para que contratou o Maurício Lemos? Não era mais fácil trazer um jogador com menos calibre, mas que pudesse já ser titular? Já ficou nítido que boa parte dessa responsabilidade é da diretoria, quando o Cruzeiro fez uma proposta pelo João Vitor e essa diretoria recusou. Esse mesmo João Vitor que ele fez o gol, ok, mas é o mesmo João Vitor que vem falhando, que vem tendo um mau posicionamento para ganhar quase 1 milhão de reais. É isso mesmo, torcedor. Se você não sabe, João Vitor ganha quase 1 milhão de reais. E o Vasco tem uma tromba para pagar lá para o Benfica de mais de 40 milhões de reais, que foi a contratação da 7777 Partners, que até agora o Vasco não entrou judicialmente para reaver essas ações dessa empresa americana que afundou o Vasco em dívidas. Então, o reflexo hoje dentro de campo é um reflexo da omissão e amadorismo da diretoria, é um reflexo da falta de atitude dos jogadores, não ter personalidade e ao mesmo tempo a fragilidade hoje que tem o elenco fraco que é o time do Vasco hoje. Torcedor, se o Vasco sair na frente, não comemore antes do tempo, porque possa ser que você vai se frustrar em relação a isso. Comemore quando o juiz apitar o fim do jogo, porque a tendência do Vasco, o Vasco pode fazer um gol, mas o Vasco tomar é uma grande possibilidade, entendeu? Então assim, ficou nítido que o Diniz terá muito trabalho, mas terá muito trabalho se ele tiver peças na mão, se ele tiver material humano para ele fazer o estilo de jogo dele. Porque se ele não tiver material humano, ele vai ser apenas mais um Carille, ele vai ser mais um Rafael Paiva, ele vai ser mais um Álvaro Pacheco, ele vai ser mais um Ramon Dias. Eu não coloco o Felipe, porque o Felipe para mim não é treinador.
Ele quer ser um aprendiz de treinador, mas ele é muito incapacitado para estar nessa profissão. Ele não era nem para estar no Vasco, ele só tá porque é amigo próximo do Pedrinho. Então fica aí a nossa análise, tá, dentro desse jogo. O Fluminense, tenho que dizer, mereceu vencer porque ele procurou mais o jogo, enquanto que o Vasco se contentou apenas com aquele chute do Ryan, que a bola bateu na trave, que se entrasse talvez mudaria o destino do placar. Fluminense 2, Vasco 1. O Vasco agora tem que se preocupar com as equipes que jogam hoje, torcer contra a Fortaleza, torcer contra a Grêmio, torcer contra a Vitória, torcer contra as equipes que podem ultrapassá-lo e perder algumas posições. Vasco, acordem! Rebaixamento existe no Campeonato Brasileiro. Se não abrir o olho, em dezembro, Série B logo à vista. Um grande abraço para todos. Deixe seu comentário, a sua análise, a sua indignação, o que você achou desse jogo. Compartilhe, divulgue o nosso canal, o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, dê o seu superchat, se torne membro, ajuda e muito o nosso canal a cada dia que passa a crescer. Um ótimo domingo para todos vocês, amanhã estaremos de volta. Tamo junto, um grande abraço.